Graças a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluias, aleluias. Bom, vocês estão? Gente, eu não sei você, mas eu já fui grandemente ministrado nessa noite. Quanto Deus já me abençoou. Você sabe o que eu até me lembrei? Eu me senti quando eu já fui em algumas igrejas nos Estados Unidos, Valdir, eu cantando lá. E eu cantando em inglês. Então eu me senti assim também, que eu cantei ali, então eu cantei igual eu canto em inglês, totalmente errado, mas eu adorei, eu louvei e pude me emocionar, e adorar o meu Deus com toda liberdade. Quanto eu já fui abençoado. Falei pro Valdir, você está tranquilo? Ele falou, lá fora, tô. Tá nervoso? Não. Não é fácil. E eu falei, a beleza de tudo isso é você subir aqui nesse altar do jeito que ele está, com temor e tremor diante do Senhor. E assim Deus vai usá-lo poderosamente. O Valdir, eu sei que muitos já conhecem ele, mas o Brasil todo já conhece e reconhece, não só o trabalho que ele presta para a comunidade surda, mas o testemunho. Inclusive eu já profetizei para ele ali, nós estávamos orando ali, falei, para os próximos anos, eu não sei a ordem, mais uma esposa e a ordenação ao ministério e tempo integral para isso, E porque ele já serviu aí, pode aplaudir o Senhor. Agora pode aplaudir bem forte para ele escutar aqui, ó. Aê. Amém. Glória a Deus. Então as candidatas me procurem depois, tá? E o concílio nós vamos marcar. Na verdade, muitos lugares ele já é reconhecido como um pastor. Nós que somos chatos aqui, a gente tem que passar por concílio, aqui a gente é chato mesmo, O Valdir sabe disso, mas é um zelo que a gente tem, mas a gente já reconhece esse ministério, a vida do Valdir. Então eu quero pedir para você agora estender a sua mão para cá, e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo profundamente, poderosamente, e que você possa abrir o seu coração também para ser abençoado. Pai, ao estender as nossas mãos, nós estamos reconhecendo em primeiro lugar a tua soberania. O Senhor está no trono assentado, Senhor. O Senhor governa todas as coisas. O Senhor olha para os seus súditos, que somos nós, mas olha com amor e compaixão. E o teu Espírito Santo está aqui agora, Senhor. E Ele está ministrando a vida da igreja. E agora pedimos, ó Pai, que o Senhor libere sobre a vida do Valdir toda a graça, toda a unção, toda a autoridade. Aquilo que o Senhor já falou a ele, que o Senhor multiplique agora, Senhor, em graça, em poder e em ação do Teu Espírito Santo. Que possamos abrir o nosso coração para receber da Tua palavra. E com as nossas mãos estendidas estamos dizendo, Pai, nós queremos receber aquilo que vem do alto, porque do alto vem toda a boa dádiva. E agora, Senhor, que os nossos corações, as nossas mentes estejam totalmente em sintonia com o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus, amém? Amém? É um privilégio estar na casa do Senhor, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito de acordo com a vontade soberana dEle em nosso ministério. Eu fui chamado para trabalhar com surdos quando eu tinha 15 para 16 anos, e foi através de uma experiência que eu coloquei nesse clipe. Eu estava dormindo e Deus falou comigo, tocou em minhas mãos e me chamou para trabalhar com surdos. Simples assim. Um chamado único, um chamado específico, um chamado que fez meu coração acelerar, bater forte e nunca mais deixou de ver as necessidades de um povo que fala com as mãos. Jesus é aquele que se identifica conosco. Jesus é aquele que se identifica conosco. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, vai trazer a história de um homem. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 32, vai relatar a história de um homem que era surdo. E ele esteve diante do Senhor, e a vida dele nunca mais foi a mesma.
e que nessa noite nós possamos estar diante do Senhor, que Ele possa tocar nas áreas da nossa vida que precisam de cura, e assim nós nunca mais seremos os mesmos. Amém? Marcos, dentre os 4 evangelhos, inclusive os 3 sinóticos, ele é um escritor que ele tem muita cumplicidade com o povo, de andar e demonstrar um Jesus muito humano. Jesus é demonstrado pelo livro de Marcos como aquele que era sofredor. Jesus era aquele que se compadecia, era aquele que enxergava a necessidade, era aquele que olhava para dentro do coração do homem e se importava. Jesus, ele comia, se alimentava, sentava à beira do caminho com aquele que ele realmente queria dar uma restauração e a salvação para a vida daqueles que o cercavam. Então o evangelho de Marcos é um evangelho bem simples, é um evangelho fácil, é um evangelho gostoso de aprender, porque mostra muito a vida daqueles que são desfavoráveis nessa terra. O pobre, o oprimido, a mulher, a criança, o que era largado. Marcos resgata e retrata a história de como eles eram naquela sociedade, demonstra o contexto. Ele se importa e ele demonstra um Jesus muito humilde, um Jesus muito simples, um Jesus cheio de misericórdia. E foi assim que em certa ocasião, Jesus passando por uma cidade, e diz assim o texto: Marcos 7:32, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhes os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então, lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilharam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, até os surdos a ouvir e os mudos falar. Jesus é aquele que se identifica conosco. Uma das características principais das pessoas com surdez é que ele se constitui um público, um povo diferente, de uma língua diferente e que convive no meio de um povo que é tido como normal, tido como igual. Mas os surdos têm peculiaridades específicas que a constituem como um povo, com uma língua diferente e com uma cultura própria. Jesus se relacionava com todas as pessoas e em movimentos que ele fazia pela terra, ele se identificava com cada sujeito e dava à vida daqueles a dignidade que eles precisavam. Ele recebia as pessoas do jeito que elas eram, mas nunca aquelas pessoas permaneciam da mesma forma. Toda vez que as pessoas iam até Jesus, algo sobrenatural acontecia. E assim foi com este surdo. E é muito interessante observarmos algumas coisas que Jesus, que o texto de Marcos relata em relação a essa cura.
Tem algo aqui no meio do texto, algumas nuances muito propícias para as pessoas que trabalham com surdos identificarem a forma de comunicação que Jesus estabeleceu com aquele homem. Primeiro, nós precisamos entender a história da humanidade desde quando ela surgiu. E se nós olharmos de um modo histórico, nós analisaremos como as pessoas com deficiência, elas eram tratadas no percurso de suas vidas. Primeiro, nós temos a sociedade da era primitiva. A sociedade da era primitiva, eles eram nômades. Eles viviam próximo das cavernas, próximo dos rios. E ali eles usavam o máximo da agricultura, o máximo de proteção de chuva e frio, próximo às cavernas, e uma tribo lutava com outra tribo, em busca do melhor local, a melhor área. Nessa sociedade primitiva, não era aceito pessoas anormais. No ato do nascimento, a criança era olhada de cima a embaixo, um bebê. Se ali apresentasse alguma anomalia, na mesma hora eles eram mortos. Surdos, cegos, deficientes físicos, pessoas com cabeça grande, pessoas com mancha, gêmeos. Nasceu diferente, eles matavam. Não havia lugar, nenhum lugar para pessoas com deficiência no período pré-histórico. Saindo da sociedade primitiva, nós vamos para a sociedade antiga. Já temos os filósofos, os pensadores, e a sociedade antiga é colocada como período de maior extermínio de pessoas com deficiência da história. O período da sociedade antiga matava, e eles faziam todos os tipos abomináveis de morte às pessoas que eram deficientes. Porque eles acreditavam, pastor Richard, eles acreditavam que os surdos, os mudos, os cegos, os coxos, não eram filhos de Deus. O pensamento da religião, era: matem pessoas defeituosas. A conclusão é óbvia. Deus é perfeito, Deus é bom e Deus é sábio. Deus tem atributos. Deus é bom, Deus é perfeito e Deus é sábio. Dentro dos atributos de Deus, se nascesse uma pessoa com defeito, que se não tivesse inteligência, e se não fosse de uma forma física boa, eles pensavam: não foi Deus quem criou, é coisa do demônio. Matem, sem pena e nem dó. Eles jogavam de cima de rochedos. Muitos pais, ao descobrirem que seus filhos não falavam, eles colocavam seus filhos em canoas, levavam até o barco e jogavam no meio de jacaré, crocodilo, de mar, davam uma pancada na cabeça e jogava. Colocavam crianças nas praças públicas, e quando jogavam as crianças nas praças públicas, eles tinham que ainda gritar: retardado, imbecil, idiota. Quando eles gritavam, a lei era: peguem pedra e matem, igual se mata cães, matem. Então os pais levavam seus filhos para serem mortos. Alguns pais não queriam ver as mortes dos filhos, pegavam um animal doméstico de dentro de casa e levavam até as florestas. Chegava lá, ele amarrava a criança em uma árvore, colocava ali o sangue desse animal que ele sacrificava na hora e passava na criança e ia embora, para que algum animal feroz sentisse o cheiro e viesse devorar a criança.
O pensamento vai até a Idade Média. Então, o extermínio de pessoas com deficiência é um período na história de massacre. As crianças também eram torturadas até o ano de 1760. Não havia educação para as crianças, elas eram também disciplinadas à força. E Jesus entra na história, e quando ele vai apresentar o seu evangelho, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de si, como Deus, entregando a sua própria natureza, a sua própria divindade em favor daqueles que ele criou, à sua imagem e sua semelhança. E quando Jesus começa a demonstrar o seu amor, demonstrar a sua compaixão, as pessoas são as primeiras a questionarem. Escuta, ele dá atenção para velhos, ele dá atenção para crianças, ele dá atenção para mulheres, ele dá atenção para deficientes, mas espera lá, deficientes têm demônios. Até alguns dias podia matar, agora não pode mais, mas dar lugar a eles também já é demais. Senhor, é o seguinte, é possuído por algum demônio? Porque vai ter que expulsar, a gente já vê o Senhor fazendo isso tantas vezes. O pensamento na Idade Média com a Igreja Católica muda. E diz assim: se vocês têm, nasce um outro paradigma. A Igreja Católica diz, a partir de agora não devem mais matar as crianças com deficiência. Porque na verdade elas são os anjinhos de Deus. Deus olhou em algumas famílias e encontrou pecado grave. E ao encontrar pecado gravíssimo nessas famílias, a forma de amenizar o seu castigo é fazendo com que ela cuide de uma criança especial. Nasce o termo criança especial dentro da esfera educação especial. E essa criança especial vai ter que ser cuidada como se fosse um anjinho, porque quanto mais carinho, mais você cuidar, mais você vai amenizar a sua dor, porque Deus encontrou na sua família pecado grave. E esse pensamento é divulgado. O que acontece então? Acaba-se a matança, mas um novo problema surge. Ter uma criança com deficiência e expor significa mostrar para a sociedade que eu pequei gravemente contra Deus. Quem é o pai, quem é a mãe que vai andar com a cara, com a faixa? Pequei gravemente contra Deus. Você teria coragem de apresentar um filho deficiente com esse pensamento? Está todo mundo aqui de máscara. É o que a lei precisa, é o que nos dizem para fazer. O pensamento é, não saia de casa, a gente obedece. Pode sair de casa com máscara, a gente obedece. Pode sair de casa com máscara usando álcool em gel, a gente obedece. É o sistema. E o sistema dizia, matem, vamos matar. É o sistema. E Jesus é aquele que se identifica conosco e não com o sistema. Jesus olhou para o sistema e disse, vinde a mim, as criancinhas. E disse, se vocês não se tornarem como uma delas, vocês não herdarão o reino do meu Pai, o reino dos céus. Quem não se tornar como elas, está fora. E dizia, tem demônio. E Jesus disse, não, mas chegaram nele e afrontaram. Quem pecou? O pai, a mãe, algum familiar, para que nascesse cego, para que nascesse surdo? E Jesus dá-lhe uma resposta. Não é demônio, não foram os pais, não é pecado, mas nasceu dessa forma, para que a glória de Deus se manifestasse.
em Êxodo diz: quem fez o surdo? Ele faz uma pergunta: quem fez o surdo? Ou quem fez a boca do homem? E ele dá a resposta: fui eu, o Senhor. Fui eu criei, do jeito que é, para a minha glória. E dentro desse contexto de matança, de demônios e de culpa, é que nós temos o texto de Marcos capítulo 7. Agora é Bíblia, antes era história. E Jesus passando por Decápolis, um conjunto de 10 cidades, o texto deixa bem claro que trouxeram-lhe um surdo e colocaram ali diante de Jesus. E Jesus, diante da multidão, olhando para aquele surdo que tem característica própria, Jesus olha para dentro do surdo, da alma, do pensamento, do entendimento, da característica da surdez, daquele sujeito, e olha: opa, eu estou diante de alguém que precisa ser tratado de uma forma especial. Surdos são visuais, e no meio dessa bagunça aqui, todo mundo falando, todo mundo agitando, todo mundo levantando as mãos, não é desse jeito que eu vou mostrar para esse surdo o que eu vou fazer por ele. Então, multidão, tchau. Vem aqui, meu filho, você. E tira-o da multidão. E leva-o à parte, em particular. Aquele surdo poderia estar pensando: o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Será que é o momento, fizeram a lei que agora pode matar? Hoje é meu fim? Diante de todo mundo, porque a plateia já tem, agora vão me matar na frente de todo mundo. Poderia ter pensado. Mas Jesus mostra para aquele surdo que ele estava ali identificando-se com a sua vida. E cheio de humildade, ele fez algo que nos dá um exemplo. Jesus demonstra muita compaixão. Primeiro, ele não precisa dos aplausos das pessoas. Ele não precisa que a gente pegue o celular: agora vai ter o milagre, então vamos lá, vamos já ao vivo, vamos colocar ali, porque vai sair em tudo quanto é lugar. O show começa. Jesus não deixa show nenhum. Ele demonstra maior humildade, à parte. E ele o conduz. E desta forma, ele nos ensina alguns aspectos da sua natureza. Primeiro, Jesus, quando se identifica com o surdo, ele mostra que algo vai ser feito por ele. E aponta a necessidade daquele sujeito. Do nada, Jesus, além de tirar da multidão, quando está à parte, Jesus chega e já lhe toca no ouvido. Lhe toca no ouvido, ou seja, identificando. Ele vai chegar no sujeito e falar assim: eu te conheço, meu filho. Eu sei que o problema está aqui. Fica com calma. Fica em paz. Eu sei que você não ouve. Ele já faz o surdo entender que algo ele iria fazer. Em seguida, Jesus, gente, a idade chegou, é um tal de põe óculos, tira óculos, só por Deus, não enxergo mais, né? Ele diz assim: mete-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua. Ali ele já mostra que ele sabe que aquele sujeito surdo não escuta e, consequentemente, não fala. Mas os surdos são visuais. Eles precisam de características, de coisas visuais. E o que Jesus faz naquele exato momento? Algo pedagógico para o surdo, mas naquele período também histórico, eles acreditavam muito na saliva. A saliva tem um poder que para eles ali traria algum tipo de cura.
Houve outros milagres que Jesus, inclusive, usou da própria saliva, né? A saliva é bom para desembaçar óculos. É ótimo. E a saliva é ótimo quando você vai fazer natação, que o negócio embaça, você vai lá, coloca a saliva, o negócio melhora. Você tá homens, nós estamos tomando banho quente, embaçou ali o reloginho não, o espelho, para fazer barba, saliva. Desembaça, você aproveita, limpa, faz a barba, perfeito. Saliva, as mulheres eu não sei, mas eu sei que resolve muita coisa. Agora, Jesus, ele mostra para o surdo que ele vai fazer algo. E com a saliva, ele toca na língua do surdo. E aí, de uma forma miraculosa, o surdo entende que algo vai lhe acontecer nos ouvidos e na língua. Depois disso, Jesus, ele também ergue os olhos aos céus. É muito rico essa parte. Porque na língua de sinais nós temos os apontamentos. E eu vou dar um exemplo aqui junto com a Jéssica, né? Em língua de sinais a gente tem esse movimento aqui, ó, que é o dedo fechado, assim, e quando eu aponto, o meu olhar, pastor, o meu olhar determina o sinal. O meu olhar determina o sinal. Se eu olhar para a Jéssica, meu olhar para a Jéssica com o dedo significa você. Você. Porque o meu olhar está direcionado a ela. O olhar determina o sinal. Se eu olhar para o João, meus olhos, minhas mãos, apontarem para ele, o olhar significa mãos e você. O olhar determina o sinal. Você. Se eu não olhar, significa ele. Se eu olhar para a Petrona, você. Se eu não olhar, ela. Se eu olhar para você, você. Se eu não olhar, ele. O apontamento do olhar em língua de sinais significa condução para quem você dirige a palavra. O olhar é forte. E surdos são visuais. Naquele exato momento, Jesus está dizendo para o surdo: e quando ele olha para cima, o texto diz, ele suspira. O suspirar de Jesus, o suspirar de Deus na vida de Jesus, ele está olhando para dentro do interior daquele sujeito surdo, fazendo o surdo olhar para o Pai que é de cima, o Deus Todo-Poderoso, dizendo, a tua cura vem, mas ela não vem dessa terra, a tua cura vem, mas ela vem do céu. Olhe para o céu, porque a tua cura vem nesse dia. E é neste exato momento que aquele surdo já sabe, bom, ele sabe que os meus ouvidos precisam ser tocados, ele sabe que a minha língua precisa de cura, mas eu sei que agora eu aprendi que ele tem me direcionado o olhar para cima, e eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E é nessa hora que o surdo entende, compreende, relaciona-se com Jesus, que identifica com ele, e na mesma hora, a identificação de Jesus com o surdo, faz com que ele suspira. E Jesus solta-lhe um brado, um efatá. Mas antes desse efatá, o suspiro de Jesus está dizendo,
eu sei o que passa dentro de você. Irmãos, é aí que entra a natureza divina com o confronto humano. O medo do surdo, a rejeição, a forma de afronta que ele viveu nessa terra, o descaso, a marginalização, vivendo fora de sua casa, com vergonha, a dor de não saber expressar, porque naquele período histórico, mesmo a Igreja Católica tendo dito que não poderiam mais matar pessoas com deficiência, que a culpa era dos pais, o que aconteceu? Eles diziam, os surdos não podem casar, surdos não podem adquirir direitos de herança. Se um pai ou uma mãe são riquíssimos, têm uma terra, mas tem um filho que é surdo, eles perdem tudo, quando morrem vai tudo para o governo e o surdo tem que sair da terra. Porque a igreja dizia, o que separa o homem, o que divide o homem dos outros animais, é que o surdo, é que as pessoas, elas não são animais porque elas falam. Elas falam, por isso elas não são animais. Se surdo não fala, ele não tem alma, é animal. E aí surdo não pode casar, surdo não pode ter direitos nenhum. E aquela compaixão de Jesus olhando para a humanidade do ser, ele olha para tudo isso, a prisão, é uma prisão de alma, é uma prisão de espírito, é uma prisão dentro de casa, é uma prisão no relacionamento, é alguém dizendo, você é como um animal, você não é ninguém, você não fala, você não escuta, quem você é? E Jesus, diante daquele homem, ele resgata a humanidade de surdos. E ele fala, Efatá, abre-se. Abriram-se-lhe os ouvidos, abriu-se-lhe a boca, abriu-se-lhe o coração, abriu-se a mente, abriu uma nova etapa, abriu uma nova fase, abriu um momento de inclusão, abriu um momento de acessibilidade, abriu um momento de portas abertas de testemunho, abriu, é um novo tempo, é um novo direcionamento, é uma nova etapa na vida do sujeito. E Jesus conhece tão bem, olha, a identidade de surdos, que ele fala assim, agora os surdos podem até ficar com raiva de mim, mas é a pura verdade. Tem um sinal que a gente tem que ter cuidado para falar para o surdo, né, Sheila? Que é o sinal de segredo. Se alguém chegar no surdo, você pode contar aqui 1000 coisas para surdo, normal. Normal. Você falou assim, olha, vou te contar um negócio, é segredo, não pode contar para ninguém. Ah, já era. Já era, surdo, falou, não pode contar, é segredo. Aí que ele vai falar. Porque a parte que era segredo, que é o mais importante, daí ele compartilha. E Jesus olha para a comunidade surda, naquele momento, falou assim, olha, o que eu fiz você não compartilha para ninguém, é segredo nosso. É segredo, não compartilha. O que o surdo faz em seguida? Saiu falando. Saiu falando e disse, e quanto mais lhe proibia, mais ele divulgava. Porque foi falado segredo. Jesus conhece a humanidade, Jesus se identifica com ela, ele conhece o interior e ele dá dignidade a cada um de nós. Amados, eu quero dizer que dentro das perspectivas inclusivas de políticas públicas do nosso governo, do nosso estado, do nosso município, e agora a gente vem para as esferas da igreja. Existe uma necessidade de 10 milhões de surdos no Brasil. São 10 milhões de surdos que precisam do evangelho da graça redentora de Deus. As igrejas precisam acordar para que o evangelho seja pregado a toda a criatura. Ano e após ano, nós temos conferências missionárias, e as pessoas dizem assim, nós precisamos alcançar os povos da terra,
Nós precisamos evangelizar as pessoas mais difíceis dessa terra, e falam os nomes. E eu vou até perguntar aqui agora, vou quebrar o protocolo. Vocês podem rapidamente falar para mim, quais são as tribos, ou quais são os povos que vocês consideram difíceis de pregar o evangelho? Vamos lá. Árabe, salam aleikum, aleikum salam. Quem mais? Japoneses, chineses, coreano, Adriano está falando tudo. Índio, quem mais? Ciganos, os israelitas, quem mais? Gente, os povos mais difíceis e complicados para se evangelizar no mundo, presta atenção. Presta atenção. Tem gente que fala assim, evangelizar cigano é difícil. É. Evangelizar índio é difícil. É. Evangelizar árabe é difícil. É. Mas dentro desses povos nós temos os ciganos surdos, os índios surdos, os árabes surdos, os coreanos surdos e os brasileiros surdos. Os surdos são os povos dos mais difíceis de ser alcançados, porque eles estão dentro dos países com as suas respectivas culturas que não pensam na inclusão deles. E Jesus olha para aquele surdo, e ele que diz a palavra, efatá, abre-te. E Jesus comissiona a igreja a proclamar o evangelho, a resgatar a alma dos surdos, dizendo, o tempo é chegado. Quando nós olhamos para os surdos da Igreja Batista Memorial, surdos das outras igrejas que estão aqui nos visitando, os tradutores e intérpretes de outras igrejas, nós precisamos entender, e agora já para finalizar quase, que tem uma parte ainda, mas eu quero dizer, nós temos aqui a Luísa, o pessoal da Igreja Universal. Vocês podiam ficar em pé? Rapidinho, a igreja vai cumprimentar vocês, dando uma salva de palmas para vocês. Sejam bem-vindos. Pessoal da Universal. Temos mais outra, a Jéssica. Como que? Church do Alto. Tem a Jéssica, o marido dela, o pessoal, Church do Alto. Quem mais? Pessoal da Memorial, nós aqui e você que nos assiste, a Igreja Batista Buriti, a Igreja Batista Sol da Justiça, você que nos assiste. O texto começa com algo, e ontem, enquanto eu orava, eu buscava a Deus, eu falei, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E eu olhei, eu comecei a orar, e eu buscava a Deus, eu falei, eu preciso de uma revelação, Senhor. O que eu posso dizer para a minha amada igreja, para as pessoas que nos visitam, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu preciso de uma palavra para o coração delas. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. E eu ficava apreensivo, porque eu precisava de uma palavra que eu não tinha recebido. E de repente eu li de novo. E lhe trouxeram um surdo. E lhe suplicavam que impusesse as mãos sobre ele. E aí, Deus falou comigo neste versículo dizendo, eu vi o surdo, a necessidade do surdo, mas eu uso você, e os demais obreiros, e os demais intérpretes, porque são vocês que têm trazido a vida dos surdos até mim, para que eu possa lhe impor as mãos. Vocês são aqueles homens que trouxeram os surdos, para que eles pudessem ser curados. Então eu tenho uma palavra para você, intérprete. Para você, ouvinte. Que se nós olharmos uma necessidade, enxergarmos, olhando para cima, aquele que é poderoso para mudar a história. Eu posso não saber tudo. Eu posso não saber a língua de sinais. Eu posso não saber nada sobre a cultura e a língua desse sujeito. Mas eu sei quem é Jesus de ouvi-lo falar.
e eu vou pegar este surdo e vou levar a este encontro para que este surdo possa receber o milagre. Keila, os demais intérpretes, eles têm sido essas pessoas que Deus levantou para apresentar a Jesus e serem salvos. Que minhas mãos sejam instrumentos de salvação, que as suas mãos sejam instrumentos de salvação para proclamar o ano aceitável do Senhor, endireitando os caminhos e fazendo os surdos entenderem a palavra. Quantas pessoas precisam abrir os seus ouvidos, abrir as suas mentes, abrir os seus corações, porque são surdos. E nós estamos fazendo o quê? Igreja Batista Memorial. O ano passado, em pleno ano de pandemia, Deus nos trouxe aqui, nesta casa. Deus nos trouxe neste local. Mas agora há um momento em que você, igreja, você precisa entender da sua responsabilidade de trazer surdos para que possam ser curados, trazendo surdos para que possam ser resgatados. Como eu vou trazer esse surdo? Como? Nós precisamos nos atentar para as especificidades deste povo. Precisamos nos concentrar naquilo que Jesus está fazendo. É o que Jesus tem feito. E a nossa distração está onde? Você vê como que nós somos visuais? Ah lá, chamou a atenção de todo mundo. Por isso que Jesus teve que pegar o surdo e levar à parte. Porque senão o surdo não ia dar conta do que iria acontecer com ele. Gente, é tudo dessa forma. É tudo pedagógico. Jesus olha para a necessidade, se identifica e vai e muda a situação. Agora, nessa igreja e na sua igreja, existe uma demanda. Existe uma necessidade. Existe um povo diante de nós que precisa ser cuidado. Eu quero pedir para que os surdos fiquem em pé, todos os surdos, de onde eles estão. Estes são surdos. Eu disse para o pastor Richard e pastor Christian hoje, a maioria dos surdos não tem ido às igrejas, porque eles são pessoas que dependem de ônibus, e não tem ônibus no domingo, do jeito que tinha antes. Muitos deles não conseguem ir à igreja, porque não tem ônibus. Mas os surdos estão aqui diante de nós. E a gente vai fazer o quê? Nós precisamos fazer algo pela vida deles, gente. Se o surdo vai ficar na casa deles, como que o evangelho vai chegar lá? Acessibilidade, inclusão, se importar, se identificar. Jesus olhou para cada um deles, amou, teve misericórdia, teve compaixão, se aproximou e fez algo. Eu quero dizer a vocês, os surdos estão diante de vocês, mas aqui tem 7.000 adrianos, 7.000 surdos em Campo Grande. Você tem trazido algum surdo para a igreja? Você tem trazido algum ouvinte para a igreja? Você tem trazido algum ouvinte para Jesus? Porque não adianta falar se você não tiver ação. O convite, aqueles homens enxergaram uma necessidade. Eles enxergaram e falaram assim, nós podemos fazer alguma coisa.
Vamos levar esse surdo até ele, até Jesus. E eles suplicaram: Senhor, Senhor, tem aqui um surdo, cura eles, cura ele, cura ele. E agora pode sentar, surdos. Fiquem em pé os intérpretes e a minha equipe. E os outros intérpretes também, os cursistas. Pode ficar em pé os cursistas de Libras das outras igrejas. Eu quero dizer algo para vocês. Há uma necessidade, há um clamor, há um grito no meio de vocês. E quando Deus confiou em nossas mãos a obra, nos deu dons, nos deu talento, você que está aí na sua casa, que nos assiste, Deus te chamou para trabalhar com surdo, a obra do Senhor não pode morrer na sua vida. Se Ele te confiou Libras, seja fiel. Se Ele te mostrou um povo, cuide desse povo. A obra é grande e nós precisamos de apoio. 7.000 surdos, 54.000 em Mato Grosso do Sul, 10 milhões no Brasil. Você acha que só esses gato pingado, me desculpa o termo, vai dar conta? Somos poucos, gente. Podem sentar cursistas, e obreiros e intérpretes. Agora eu olho para a Igreja Batista Memorial, olho para Jesus, e meu grito nessa noite é Efatá, para que Deus abra as mãos de vocês, para que vocês façam cursos, para que vocês olhem a inclusão, olhem a acessibilidade e venham fazer algo para a glória de Deus na vida dos surdos. Minha oração é que vocês saiam deste banco, sentados, levantem e as mãos de vocês falem, que as mãos de vocês profetizem, que as mãos de vocês sinalizem, que as mãos de vocês apontem, dizendo: você, surdo, vai ser curado para a glória de Deus. Mas não é uma cura física, é muito mais do que isso. É uma cura na alma, no espírito e na dignidade do ser humano. É fazendo com que ele habite novamente em família. Aquele que não tinha voz, aquele que não tinha vez, passou a ser alguém como os outros, normal, ouvinte e que conhece a pessoa de Jesus. Eu quero que você fique em pé. Nós vamos finalizar, eu mudei, viu? Eu sei do horário, não vou passar mais nada. Mas eu quero, antes de passar a palavra para o pastor, eu queria desafiar o seu coração. Nós temos mais coisas para fazer. A obra é grande, irmãos. Uma das coisas que mais dói meu coração, eu sei que alguns podem até perguntar para o pastor, e agora eu vou ser muito humilde, para abrir meu coração para vocês e dizer que é difícil. Vem aqui do meu lado. Você, intérprete. Há domingos que a minha equipe, devido a tantos e tantos trabalhos, elas já começam cedo. Hoje eu não vou poder ir no culto. Hoje eu não vou poder ir no culto. Hoje eu também não vou poder ir no culto. E aí eu tenho que gravar um vídeo e dizer ao grupo de surdos: hoje não vai ter culto interpretado. Podem ficar nas suas casas porque não tem intérprete. Toda vez que vocês olham para cá e nós não estamos, esse é o motivo. Não tem intérpretes. Mas isso me dói o coração. Acaba comigo. Porque cancelar culto por falta de obreiro é olhar para uma igreja grande e ver que não há disponíveis. É olhar para uma igreja cheia de gente, mas que não tem compaixão como deveria ter.
É olhar para uma igreja que é acessível, mas não fez curso de Libras quando nós divulgamos, quando nós insistimos, quando nós anunciamos, quando nós imploramos: venha fazer curso com a gente, venha aprender Libras conosco, venha nos ajudar, porque nós estamos rogando, igual aqueles homens, para que Jesus imponha as mãos. Da mesma forma como Jesus curou aquele surdo, Ele curou as pessoas que levaram aquele surdo, alimentando a fé delas, dizendo: olha, justamente o que você fez, você só trouxe eles até mim. Muitas vezes a gente só tem que ir, e levar, e dar uma carona, e comprar um bolo. Eu falo para o pastor, né? Nós vamos comemorar o dia dos surdos, vamos comemorar o aniversário dos surdos, é comprar um bolo. Gente, é cultura deles, é o jeito deles. Não tem como eu vir para a igreja no dia de sábado e não ter nada para oferecer, porque ele já vem para comer, e quem paga sou eu. Sabe, é isso que eu quero dizer. Nós somos um povo, nós somos uma igreja, nós somos um só, e o nosso clamor tem que ser um só. Não é olhar para a Universal, não é olhar para outra igreja, não é, é um povo com um chamado. Nós queremos atender aos surdos. Eu preciso que você, igreja, se importe com a vida destes. Eu preciso que eles se sintam amados, eu preciso que eles se sintam abraçados, eu preciso que eles se sintam acolhidos. Eu preciso que eles sintam, olhando para vocês, aquele suspiro: calma, eu estou aqui para ajudar. Às vezes é apontando o caminho de onde que é o banheiro, às vezes é trazendo um copo de água, às vezes é fazendo eu te amo, somente isso. Eu te amo, eu amo você, ó. Coisa simples. Mas o dia que você olhar aqui ao lado e não enxergar o ministério acessível, saiba que aquele dia nós não viemos por falta de obreiros. E o meu desafio é: nós vamos abrir cursos aqui pela Igreja Batista Memorial, e meu desafio é que você se importe e venha fazer curso para interpretar e nos ajudar, porque o que nós queremos é que os surdos sejam incluídos e seja um ministério acessível. Quem se importa pela vida do surdo nessa noite? Quem quer orar pelo ministério nessa noite? Quem quer levantar um clamor aí de onde você está, dizendo: nós enquanto igreja vamos abençoar o Brasil? Você tem voz, igreja? Tem. Você tem mãos? Tem. Então levante suas mãos, levante suas mãos, levante a sua voz e proclame, chame à existência a vida dos surdos, dizendo: surdos, ouçam a palavra do Senhor. Surdos, ouçam a palavra, é tempo. Profetiza sobre o Brasil, porque o que nós temos feito aqui por meio da Igreja Batista Memorial, com o nosso ministério, tem alcançado muitas e muitas igrejas no Brasil. Nós queremos levantar as mãos e abençoar os surdos e os ministérios por meio das nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podem assentar.